nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Notícias do Mundo Gospel. Morreu nesta terça-feira, 20 de abril de 2021, a atriz e dubladora Ana Lúcia Menezes, aos 46 anos de idade, em decorrência de um AVC sofrido na última terça-feira. Ana Lúcia Menezes, além de dubladora, com uma carreira de mais de 30 anos, era também uma fervorosa serva de Deus, e além de usar a sua voz na dublagem, sendo uma das vozes mais conhecidas do Brasil, dedicava-se também em ministrar a palavra do Senhor, atendendo a convites em igrejas e testemunhando sobre o amor e o poder de Jesus. Desde a sua infância, Ana Lúcia vinha emprestando a sua voz em diversos trabalhos. Relembre alguns deles. Tá, agora que já sabem que o Steven é um traidor desprezível, vamos falar sobre vingança. Mais uma vez eu ofereço a meia de manteiga. E é a coisa mais sentimental que poderia acontecer na minha vida. Quem iria falar de uma murta feia, chorona e que geme? Olá, Peppa. O que está fazendo? Ana Lúcia constantemente testemunhava da sua história, lembrando que foi uma jovem que se desviou da igreja e que engravidou na adolescência, e que durante a gestação ouviu da medicina um decreto de que sua filha nasceria deficiente ou morta, mas ela viveu um poderoso milagre e se entregou totalmente ao Senhor Jesus. No dia 13 de abril, Ana Lúcia sentiu fortes dores de cabeça durante o banho, vindo a sofrer um AVC. Desde então, Ana Lúcia estava internada para um procedimento cirúrgico para a retirada de um coágulo no cérebro. No hospital, ela falou do acontecido. Confira. Eu estou aqui no hospital. Eu ontem fui tomar um banho, estava sentindo uma dor de cabeça. Aí comi, gritei, abri a porta do banheiro, chamei a Biazinha. Pedi para ela me ajudar, que eu achava que eu ia desmaiar, mas depois eu não lembro de mais nada. Depois ela, meu irmão, meu marido falaram que eu desmaiei, aí bati com a minha canela, estava espumando pela boca, fiz uma convulsão, me levaram para a ordem. Aí quando chegou lá, o médico falou que eu devo ter tido achava que tinha tido um AVC ou um infarto. Aí os médicos fizeram uma tomografia, fizeram vários outros exames e eles viram que eu tô com uns coágulos na cabeça, umas veias, né? Umas artérias que estouraram, uma coisa assim. Agora, às 19 horas, eu vou pro centro cirúrgico, eles vão tentar meter um catéter para ver se conseguem enxugar esse sangue com catéter. E se não conseguir colocar essas veias em ordem, essas artérias, eles vão abrir mesmo a minha cabeça, né? Para poder tirar esse bolo. Estou aqui, gente, confiando no Senhor. Eu tenho um dono. Meu dono é o meu Pai Celestial, é Deus. Minha vida é do Senhor. Infelizmente, ela não resistiu, e nessa terça-feira pela manhã, sua filha Bia Menezes, que também é atriz e dubladora, divulgou a morte de Ana Lúcia através de uma linda mensagem em homenagem à sua mãe, dizendo: Esse texto estava preparado desde sexta. Eu já sabia. Você não voltou para mim, mas voltou para sua casa, seu lar, sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso. Grata a Deus por te levar para os braços dele. Grata a Deus por fazer. Não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo o que ele faz. Você escreveu uma história aqui e eu terei obrigação de continuá-la, porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto. Agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vários artistas e colegas de trabalho lamentaram a sua morte e fizeram homenagens, como o dublador e pastor Marco Ribeiro. Pelos corredores da Audio News e das casas de dublagem sempre vai ecoar o seu sorriso, sua alegria, sua explosão, sempre pronta para ajudar, se doando. Vamos sentir sua falta. Vá em paz, amada. Que os céus te recebam em festa. Combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Te amaremos para sempre, Aninha. Até o fim, Ana Lúcia testemunhou sua fé e o seu amor pela palavra de Deus. E no início deste mês de abril, há pouco mais de 2 semanas, Ana Lúcia pregou pela última vez, atendendo a um convite. E em sua última mensagem, ela deixou uma palavra para o povo de Deus, que também vai de encontro a esse momento. Ela iniciou sua oportunidade com muita emoção, falando sobre o céu, revelando o seu desejo pelo lugar onde não haverá mais tristeza e nem dor, e sobre a necessidade de estar preparado. Foi como se o próprio Espírito Santo já a preparasse para esse momento. Confira. Coisa linda, né, irmãos? Morte e choro, nunca mais.
tristeza e dor nunca mais. Isso só vai ser, irmãos, para aqueles que estão se preparando. Aí você entra aqui chorando e fala, e aí, o que tem pra mim? Tem muito mais do que você imagina. Existe um lugar preparado, irmãos, e é pra lá que nós vamos em nome de Jesus. Eu fico imaginando essa situação, esse Covid, né? Algumas pessoas isoladas dos seus. Eu estava conversando esse dia no trabalho com uns amigos. E aí um não sabia que eu não tinha mais meus pais. E seus pais, Aninha, você tem visto? Eu falei, verei. Eu vou ver, irmãos, eu tenho certeza. Que possamos orar para que Deus manifeste o seu consolo à filha da nossa irmã, como também a seu marido e a toda a sua família. E para todos que a amavam, será uma voz que deixará saudade na dublagem nacional, como também nos púlpitos, mas que já faz presença no coral celestial. Fique agora com Ana Lúcia Menezes contando o seu testemunho. Gente, a Peppa Pig, na verdade, a Peppa é a Bia. Minha filha é a Peppa Pig. Vem cá, toma. Temos a Peppa com a gente também. Aqui. Eu sou a Suzy, a melhor amiga da Peppa. Então você fala... Oi, eu sou a Peppa Pig. Boa noite. Oi, Peppa. Estamos aqui na nova vida. Eu sou a Suzy, a amiguinha dela. Com 15 anos de idade, eu comecei a querer namorar um rapaz. E eu conversando com meu pai disse, minha filha, tem que ser da parentela, tem que ser alguém do meio. Meu pai, pai, mas eu posso falar de Jesus para ele, pai. É uma alma. A gente, né, irmãos, quando a gente, né, quer ganhar, assim, a gente quer ganhar pra gente, né, para Jesus, né? E ali eu comecei, foi o início da minha queda. Eu comecei a namorar um rapaz. 1 ano e meio depois, já namorando com ele, eu descobri que esse rapaz, irmãos, ele era Allan Kardec. E às vezes ele ia me pegar em casa bêbado. E era tão difícil. E depois eu comecei a querer terminar com ele. Ele ameaçava que iria se matar. E aquilo me dava um sistema nervoso. Eu falo, Deus me livre se matar por causa de mim. E foi um horror, irmãos. E ali eu fiquei uns 3 anos, quase. Logo depois eu conheci um outro rapaz. Esse anterior era muito ciumento. Eu fazia luta. E ele tinha ciúme dos meus amigos, eu sou faixa preta de taekwondo, hoje não treino mais. E aí conheci um rapaz que ele era do meio, então ele treinava, ele entendia que eu não podia comer certas coisas, ele entendia que eu tinha horário para dormir, que eu tinha que competir. E, mais uma vez, fui, né, nos meus sentimentos. E eu me recordo que uma vez eu estava aqui, irmãos, e veio um pastor, ele estava pregando, eu nem sei, os irmãos mais antigos vão lembrar, assim, né? Esse irmão, ele tinha se envolvido com o homossexualismo e o Senhor restaurou a vida dele, transformou ele. E esse irmão, ele mostrou até que ele tinha botado silicone e os silicones saíram do corpo dele. Ele viveu um milagre, ele estava com AIDS, ele foi curado de AIDS. Eu não sei se alguns irmãos vão lembrar disso. Tem 19 anos atrás, alguns irmãos lembram disso aqui? Lembra? E eu lembro que naquele dia, aquele homem, ele estava ministrando aqui com tanta autoridade da parte de Deus, e ele contando que ele tinha sido curado. Ele falou, irmãos, eu não estou mentindo. E ele mostrando ele com uma roupa, assim, com vestes, né, de mulher. E quando ele estava mostrando, falando, eu estava ali, eu sentava mais ou menos aqui nesse cantinho, que era perto da porta para fugir. E eu falei assim, para Deus, eu falei assim, ele falando aqui, eu falei assim, esse homem não tem vergonha, não? Mostrando isso aí, que pagação de mico. E quando eu pensei isso, irmãos, o homem era cheio do poder de Deus, da autoridade. Eu falei assim, e eu não tenho vergonha, não acho pagação de mico. Eu falei, meu Deus, será que eu pensei alto? Irmãos, sabe aquele que tu pensa e Deus revela? Eu falei assim, meu Deus, será que eu pensei alto? Eu não tenho vergonha, porque hoje eu sou transformado, o Senhor mudou minha história. E ele falava assim, irmãos, aquele homem às vezes falando, eu pensava uma coisa e ele falava aqui. Eu falava assim, ai meu Deus, não quero nem mais pensar aqui. E no final, o pastor falou assim, quem quiser receber oração, vem aqui. E eu me recordo que tinha uma fila, eu falei, eu vou lá. E nessa fila, irmãos, quando chegou a minha vez, aí ele perguntou se meu nome, eu disse meu nome, eu falei, olha, eu queria uma oração, falei, eu estou namorando um rapaz, mas agora eu até terminei com ele, não estou namorando com ele e tal. Aí eu falei mais ou menos assim a história, aí esse homem começou a orar por mim. Quando ele terminou de orar, ele falou assim, olha, Deus manda te dizer, eu já estava há 3 anos, irmãos. Não, eu já estava quase 6 anos com esse rapaz, que foi meu segundo namorado. Ele falou assim, olha, Deus manda te dizer uma coisa. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou assim, você vai insistir nesse erro.
Falou assim, Deus vai até permitir acontecer uma coisa que você vai até achar que você vai casar com ele. Mas não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é esse rapaz. Irmãos, eu tremia. Sabe quando o Senhor fala com a gente que dá um negócio aqui dentro? E eu fiquei olhando e ele falou assim, não é isso que Deus tem para ti. Irmãos, eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, Deus já mandou você abrir mão disso há muito tempo. E você continua. Aí começou a falar um monte de coisa, irmãos, assim. E aí eu lembro que eu saí da fila, ele orou por mim, eu fui num banheiro, nem sei se o banheiro é aqui atrás, assim. E eu fui no banheiro, irmãos, eu sou muito branca, eu fico com placas vermelhas, assim, e eu cheio de placa, irmãos. E eu saí daqui arrasada, assim, por ele ter falado aquilo. Isso, eu não lembro qual era, mais ou menos um mês. Eu sei que passaram-se uns 3 meses até a virada de ano, eles estavam combinando de passar o ano aqui. Eu tinha até pensado de passar o ano aqui na igreja. Aí acabou que em cima da hora, esse meu ex-namorado, ele me chamou, passa aqui comigo, vamos ver os fogos na praia, não sei o que e tal. E eu fui passar com ele. E quando foi em janeiro, irmãos, eu estava grávida. E quando eu fiquei grávida, eu lembrei daquilo do pastor falando, vai acontecer, você não vai casar com ele, Deus não vai permitir. Irmãos, ali foi um processo muito difícil. E ali começou um processo na minha vida, irmãos, de gerar aquela criança sozinha. E eu me recordo que quando eu estava com uns 8 meses já de gravidez, eu fui fazer um exame, a médica disse assim, Ana, você tem toxoplasmose, como é que eu não pedi isso esse exame no início? Você está com toxoplasmose, essa criança deve estar completamente contaminada, corre para esse laboratório e vai fazer esse exame agora. Eu falei, mas o que é isso? Ela vai lá fazer. Quando eu cheguei no tal laboratório, a médica disse assim, olha, a taxa que está aqui, falou, provavelmente essa criança vai nascer cega, surda ou com probleminha de cabeça. Cega é certo, essa criança vai nascer cega. E eu comecei a chorar, irmãos, eu falei assim, Senhor, me ajuda, me ajuda. E daqui a pouco me ligou uma irmãzinha, que era de uma igreja lá em Copacabana. E naquele momento aquela mulher ligou e falou, Ana, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Ela, tem certeza? Eu falei, está tudo bem. Ela falou assim, Ana, porque eu trabalho aqui, ela era doméstica, lá em Copacabana. Ela falou assim, eu estava aqui na casa dos meus patrões, e o Senhor falou assim para mim, larga tudo, vai para o quarto orar pela Ana. E eu fiquei fazendo coisa, o Senhor falou, larga tudo e vai orar por ela. O Senhor mandou te ligar. Eu comecei a chorar, eu falei, irmã, não está tudo bem. Eu falei, irmã, a minha filha vai nascer. Aí comecei a contar para ela como nasceria. Ela disse assim, olha, Ana, a partir do momento que Deus permitiu essa criança entrar na tua vida, Ele transformou toda a bênção, toda a maldição em bênção. E Deus manda te dizer, Ana, como um sinal de Deus, essa menina vai ter um olhar que as pessoas vão olhar e vão falar, não te preocupa que ela não vai nascer cega. Irmãos, mas ali eu ainda vivia em incredulidade, porque eu sabia o quão errado eu estava. E eu lembro que eu cheguei em casa, tinha uma caixinha de promessa, meu pai era pastor, minha mãe, serva do Senhor, e quando eu busquei um versículo, veio assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aí, irmãos, eu invocava tanto, eu dizia, Deus, eu sei que eu estou errada, Deus, eu sei que eu estou em pecado, Deus, eu sei que eu pequei contra ti, Senhor, mas não me dá um filho assim, porque eu não tenho estrutura, eu não sei nem por onde começar, eu não tenho nem estrutura para começar a ser mãe, quanto mais com um filho assim, eu não tenho esse preparo. E, irmãos, eles colheram um líquido da minha barriga, e quando foi uma semana depois, saiu o resultado do exame e falou assim, Ana, a gente não sabe explicar, você está completamente contaminada, mas o bebê não tem nada. E está aqui, minha filha, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, e toda vez que as pessoas falam, elas olham para a Bia e falam, a Bia tem um olhar diferente, ela tem um olhão. Ela fala, mãe, eu tenho um olhão. Eu falei, agradeça a Deus pelo teu olhão. Não fica... Esse olhão está funcionando. E eu lembro, irmãos, que aí eu comecei o meu processo, porque nós pensávamos diferente, né? Eu e o pai dela, ele queria dar um ensinamento, eu queria dar outro, mesmo errada. E eu lembro, irmãos, que ele logo começou a me tratar de um jeito assim, e eu lembro que eu chegava naquela igreja ali em São Cristóvão, né? Meus pais iam para lá, e quando eu ia, irmãos, eu aparentava bem mais nova, as pessoas me olhavam, eu entrava grávida, irmãos, parecia que era o próprio demônio, elas me olhavam, a juventude me olhava assim, e me julgando, e ninguém nem me dava a paz do Senhor. Irmãos, e minha alma estava tão carente naquele lugar, eu só queria ouvir assim, ó, Jesus te ama. Era só um Jesus te ama, irmãos. Eu estava destruída, irmãos. Eu estava seca. Existia uma sequidão dentro da minha alma. Irmãos, eu havia pecado, mas eu amava Jesus, mesmo errando, irmãos. Ninguém conseguia entender, irmãos, a minha fraqueza. Mas Ele, que é misericordioso e que diz assim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não me lançava fora da presença dEle. E eu entrava, irmão, destruída, moída, ainda que muitos olhavam
Eu tô aqui, Senhor, a Ana vacilona, mas Deus, me ajuda, eu tô aqui. Irmãos, ele olhou para mim. E eu comecei o processo da minha vida. Eu lembro que um dia tinha um pastor ministrando lá. E ele, irmãos, ele usou o meu nome. Ele usou o nome do pai da minha filha. Ele falou, Deus manda você abrir mão disso. E usando o nome, eu falei, gente, esse homem não conhece a minha vida. E ele falou assim, olha... aí fez o apelo, olha, vamos ficar de pé. Irmãos, na hora do apelo, como é uma hora importante. Irmãos, o louvor é importante, tudo é importante. A ministração é importante, mas o apelo também, irmãos, o final também é importante. E na hora do apelo, hoje em dia, é Rinodê, né? É o WhatsApp, antigamente era Avon, era Natura. Me espera aí, eu trouxe encomenda. E ninguém, todo mundo desligado. O trabalho do culto, irmãos, quando começa o louvor, é tudo mexendo, quebrando cadeia, quebrando os demônios, libertando, para chegar na hora do apelo, que é o ponto final da vitória. Irmãos, estamos desapercebidos na casa do Senhor. Estamos desatentos. E ele falou assim, igreja, fica de pé. Ele começou a fazer o apelo. E ele falando, jovem, hoje o Senhor falou contigo. Eu falei assim, jovem pode ser homem, pode ser mulher. Minha filha, não duvide, porque hoje o Senhor falou contigo, te chamou pelo nome. Irmãos, eu tremia. E ele falou assim, a igreja toda fica ligada, orando em espírito. E a igreja orando, ele, irmãos, eu quero todo mundo orando. Eu consegui, irmão, sair da onde eu estava no banco, mas eu não consegui ir para frente. Eu entrei no outro banco. Eu sentia como se fosse aquelas mamonas, aquelas bolas de ferro prendendo, irmãos, cadeias mesmo prendendo minhas pernas. E eu consegui andar assim e parei no outro banco. Ele disse, a igreja inteira clamando, a igreja inteira orando, e a igreja toda começou a clamar, irmãos, começou a clamar. E ele falou assim, olha, jovem, o Senhor manda te dizer, esta é a tua última oportunidade. Se tu voltares hoje, eu farei uma grande obra na tua vida, mas se tu não voltares hoje, tu nunca mais me acharás. Irmãos, a igreja começou a clamar. Irmãos, eu não consegui chegar até a ponta do altar, mas eu cheguei no meio da igreja e caí de joelho, orando, chorando. E ali Deus, irmãos, teve misericórdia da minha alma, transformou a minha história. E é por isso que hoje eu estou